Eu vi muito, né, Guilherme, acontecer nessa eleição no Congresso uma, uma polêmica, né? Nós vimos aí a temperatura subir em relação a um conflito que eu acho duvidoso. Coloco aqui para vocês também avaliarem, né? Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. É claro que nós estamos vendo, e vocês já falaram isso fartamente no programa de hoje, é claro que nós estamos vendo a manutenção de um status quo no poder legislativo, né, que tem tido uma ação bastante aviltada em relação ao seu papel, né, um poder que se amesquinhou, como todos sabem, um poder que é suscetível a interferências externas, muito suscetível, né? E isso é muito complicado para uma democracia. E aí nós estamos vendo, obviamente, né, nessa eleição nós vimos a manutenção do status quo. Mas aí surgiu uma guerra, né, uma guerra aí supostamente política, sobre o que seria certo fazer para aqueles de boa fé que querem ver o parlamento retomar o seu poder, literalmente, né, de representação popular e não ali de um poder maleável a outras influências. Né? E aí eu vi, Guilherme, e até devolvo, apresento essa dúvida que eu tenho e já devolvo para vocês se quiserem comentar, porque eu não tenho nenhuma certeza sobre isso, mas eu achei que se opuseram aparentemente duas correntes, né? Uma dizendo que os de boa fé tinham que repudiar clara, veementemente, esses candidatos favoritos que já estavam, né, o que se sabia, o que se observava, seriam eleitos, que era o Hugo Mota na Câmara e o Davi Alcolumbre no Senado. Então, assim, uma corrente é assim, aqueles de boa fé, aqueles que querem resgatar o Congresso, resgatar a democracia plena, eles diziam que é preciso romper com isso, declarar uma oposição frontal. E uma outra corrente dizia que não, que era preciso compor, era preciso de pragmatismo, porque aí você, de alguma forma, compondo, já que a questão era, nesse momento, inevitável, né? Que é melhor você compor e não fazer uma oposição total, para você poder ter ali elementos também de ação, né? Ocupar comissões, ter espaço no parlamento. Eu confesso a vocês que eu acho um problema difícil de resolver. Difícil de resolver. É claro que o grande problema, que a gente não desejaria, é o Congresso amesquinhado. Mas uma vez ele amesquinhado, como está, o que se faz? O que aqueles de boa fé devem fazer? O problema maior que eu tento apontar nesse texto para a Gazeta é que, em vez de você trazer, como eu estou tentando propor aqui, né, que a gente bata um papo sobre esse abacaxi, como descascar esse abacaxi conjuntural, virou, como tudo vira hoje em dia, uma guerra sangrenta. Então, daqueles que estão, né, entre os que têm boa fé, vocês notem que eu não estou usando as terminologias ideológicas, porque eu já falei aqui muitas vezes, eu não acredito nisso. Eu acho que se você tem um Congresso amesquinhado, suscetível à interferência de outros poderes, ou seja, um poder artificial se impondo, eu acho que a gente tem que poder falar disso, né? Falta de liberdade de expressão, vocês estavam falando sobre a questão, depois podemos falar um pouquinho mais também, sobre a questão da influência do que se passa hoje no novo governo dos Estados Unidos, sobre a questão de regulação de redes sociais no Brasil. Isso tudo eu advogo, eu acredito que a gente tem que chamar pelo nome. Isso aí é censura, né? Isso aí é a corrupção dos instrumentos democráticos para criar aí embargos, né, à liberdade de expressão, à vida em sociedade, etc.